Quer ficar rico? Então fique em silêncio. Hoje a gente vai bater um papo mais descontraído, mas que é muito sério para quem está querendo sair da pobreza, que é o nosso foco, é o foco desse canal agora em 2025, que é sobre ficar em silêncio, não sair falando suas metas, seus objetivos para todo mundo, para qualquer alecrim dourado que aparece. Então, olha, hoje a gente vai bater um papo bem descontraído sobre isso. Não é nada mais teórico, mas é um papo sério e um conselho tanto para mim, que também estou nessa jornada, quanto para você. Olá, eu sou a Adriele Rosa, tenho 22 anos, casada, e eu e meu marido estamos no objetivo de sair da pobreza em 2025. E contamos com você para chegar lá também junto com a gente. Você já parou para pensar o porquê que a gente sempre tem a mania, aquela vontade, aquele desejo de sair falando tudo que a gente sente, tudo que a gente planeja, as nossas metas, todos os nossos sonhos, para todo mundo que aparece? Gente, isso daí é uma coisa cultural, é uma coisa normal pra gente, comum pra nós brasileiros. Tudo que a gente faz ou tudo que a gente planeja, contar pra todo mundo. Mesmo às vezes isso não sendo tão bom assim. Você deve ficar, totalmente em silêncio e nunca falar nada pra ninguém? Não, não é isso. É saber equilibrar e saber pra quem você está falando. Então vamos lá. Quando a gente tem esse costume de falar pra todo mundo, você já viu na sua própria vida que às vezes as coisas não andam, às vezes as coisas simplesmente não seguem, não tem Você sabe o que tem que fazer, você planeja, mas não sai do papel, não sai do lugar, mesmo você já tendo se esforçado bastante. Isso acontece simplesmente porque a gente fala tanto para as outras pessoas que às vezes a negatividade deles afetam a gente e a gente não percebe. Às vezes isso nem é por eles fazem isso de propósito, não, às vezes nem é isso. A gente gosta de simplesmente falar para os outros os nossos objetivos, os nossos planos, porque a gente tem aquela sensação de realização apenas ao falar pro outro. E aquela, admiração que a gente quer sentir pelo outro, aquela aprovação que a gente quer sentir. Às vezes a gente fala isso tão na hora que, olha, o quão incrível eu sou, tanto que eu sou sonhador. E às vezes a gente pensa que eles vão apenas impulsionar a gente, apenas falar, nossa, que incrível, continue e tudo mais. Não é isso que acontece. Às vezes uma pessoa chega em você e simplesmente fala, nossa, mas esse sonho todo, não, calma, baixa a bola. As pessoas não acreditam em você. E tá tudo bem, porque eles têm um ponto de vista diferente da sua. Não quer dizer que eles estão 100% errados, mas tudo bem, não é um ponto de vista na qual você gostaria de ter naquele momento. Isso às vezes desmotiva a gente. Infelizmente, as opiniões que às vezes a gente acaba cedendo para os outros dar na nossa vida, fazem com que isso afete a nossa opinião original, os nossos planos originais. Então, olha, você tem um plano gigantesco? Aprenda a filtrar para quem você conta esses planos. Não é todo mundo que quer o seu bem. Já ouviu aquele ditado de que as pessoas te querem ver bem, mas não melhores do que ela? Isso costuma ser certo, isso costuma ser a verdade. Tudo bem que a gente tem pessoas na nossa vida que realmente deseja que a gente alcance o melhor. Pode vir de amigos, podem vir de famílias, ou às vezes a gente simplesmente não tem essas pessoas. Mas se a gente tem, sim, se abra para essas pessoas, que isso vai te motivar, isso vai te impulsionar. Ter pessoas à nossa volta que sabe dos nossos sonhos e sempre tá ali, e aí, como é que tá? Você quer uma ideia para isso, quer aquilo, que às vezes as pessoas boas que tem à nossa volta, com energias boas para os nossos planos, impulsionam a gente também. Agora, se você tem apenas pessoas negativas que só vê as coisas ruins do mundo e duvida de todo o seu potencial, de verdade, tá na hora de você fechar a boca ou mudar o seu ciclo de amizades. Porque uma coisa é certa, nunca tente ir contra a manada. Se todos à sua volta têm aquele pensamento negativo, são pessimistas, é muito difícil você ser positivo. Você pode até ser ali primeira, segunda, terceira semana, só que uma hora cansa. Chega uma hora que a gente não consegue mais contra a manada. Ou a gente morre tentando, ou a gente cede e fica igual eles, a gente fica mais negativo, a gente para pensar. Quantas vezes você já esteve em um ambiente de pessoas que só fofocam? Você ficou calado, em silêncio o tempo inteiro? Ou teve um momento que você acabou cedendo e ficando igual eles, falando de outras pessoas? Porque o meio, ele sempre é mais forte, o ambiente sempre ganha. Então, se o seu ambiente é de pessoas negativas, ou você muda de ambiente, caso
caso for possível, ou você simplesmente não fala os seus sonhos para eles. E vai atrás de pessoas. Hoje a internet é imensa, hoje a gente consegue ter acesso a várias pessoas do mundo que pode te dar esse apoio. Uma pessoa que você sabe que alcançou aquilo que você quer alcançar. Às vezes você tem a possibilidade de trocar mensagem para você se motivar, ou vídeos no YouTube que tá indo naquela mesma direção que você quer, mas não conte os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas, os seus problemas para pessoas que não vão poder te ajudar ou te impulsionar, apenas ver o lado negativo da coisa. Eu e meu marido casamos tem 10 meses. Antes da gente casar, eu pelo menos sempre falava que não, quando a gente casar, a gente vai ser fitness, vai ser na academia, vai pra academia, vai tirar todo o glúten, toda a lactose e tudo mais. Bom, eu até tentei nos primeiros meses, mas não deu certo. Academia, nossa, a gente não... Era bem raro a gente ir antes desse ano, né? Que agora a gente já tá mais focado, mais constante em relação a isso. Mas ano passado teve um episódio, no final do ano passado, em que ele me chamou pra ir pra academia e tudo mais. Ele tava muito motivado. Aí eu, nossa, sério? Aquele cheiro de suor, aquela barulheira, aquela música e tudo mais, não. Desanimei ele. Ele desmotivou na hora e ele mesmo falou, não, você até me desanimou. Quando o externo às vezes acaba indo contra a nossa opinião, isso atinge a gente. Quando a nossa força de vontade, a nossa motivação, às vezes, ela é balanceada e não é totalmente firme, isso atinge a gente também. Então, olha, o meu conselho de todo o coração, aprenda a filtrar para quem você fala os seus planos. Não tô falando para você nunca falar para ninguém, não é isso. Fale apenas para aquelas pessoas que você sabe que quer o seu bem. Aquelas pessoas que às vezes estão na mesma caminhada com você, que pega na sua mão e que enfrenta a caminhada à frente, entendeu? Não aquela pessoa que tá estagnada, que tá parada e tudo mais. Aí você fala aqueles grandes sonhos que você tem. A pessoa simplesmente vai te desmotivar. Ela simplesmente vai tentar falar que, olha, abaixa a bola. Não é tudo isso também não. E isso é ruim pra gente. Olha, uma coisa é clara. Nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista que a gente. Na verdade, é raro aquelas pessoas que pensam exatamente como a gente. Então é melhor a gente evitar falar para todo mundo tudo que a gente quiser, o que a gente sente, tudo. Por exemplo, você quer comprar um carro e você vai lá e sai falando para todo mundo aquele carro que você quer comprar. Aí chega um terceiro e fala: caraca, mas não, ele bebe demais, esse carro não compensa. Você quer o quê? Para trabalho, para passeio. Quando você conta, quando você compartilha, você automaticamente dá liberdade para o outro opinar na sua decisão. Então, assim, você que decide quem que pode opinar na sua vida. Você que dá a liberdade e você que coloca o limite. Mas aprenda a colocar o limite. Limite é até onde você fala as suas coisas. Vou dar um exemplo para vocês também. Eu e meu marido tínhamos um plano, quando a gente casou, em comprar um carrinho, né? E apareceu uma coisa tudo certo. Deu tudo certo, um carro apareceu pra gente, uma oportunidade muito boa e tudo mais. A gente ficou muito empolgado, muito motivado e vamos lá e compramos o carro. Gente, uma semana, juro, a primeira semana que a gente comprou o carro, bateu o carro de uma forma que, meu Deus, 2 semanas a gente bateu o carro de novo. Não tô falando que se você acredita em energia, em mal olhar, essas coisas, eu acredito muito nisso. Por isso que eu, inclusive, evito falar todos os meus planos e objetivos, porque eu tenho muito medo dessas coisas de mal olhar, inveja e tudo mais. E assim, se você é como eu e acredita, é mais um motivo para você evitar. Agora, se você não acredita nisso, mesmo não acreditando, não custa você evitar falar sobre as coisas assim. Agora a gente entra aí naquela coisa que fala, não fale as coisas para não estragar, e aquela coisa que fale para manifestar. Porque as duas vertentes são reais. As duas é verdade. Quanto mais você fala uma coisa para você e imagina aquilo e visualiza aquilo, mais próximo e mais real aquilo pode se tornar. Isso é real. Mas você tem que saber para quem você fala. Gente, existem muitas pessoas que são lobos em pele de cordeiros e vocês, às vezes a gente não consegue identificar essas pessoas. Quer manifestar aquilo na sua vida? Fale para você mesmo. Pense, visualize, ou fale também para aquela pessoa na qual você tem absoluta certeza que deseja o seu bem. Seja seu cônjuge, seja, sei lá, uma amizade que vocês têm há séculos e que vocês caminham para o mesmo objetivo. Entende? É os dois de mãos dadas.
estruturadas ali caminhando para o mesmo objetivo, mas filtre, aprende a filtrar as pessoas com quem você compartilha. Olha, a gente entra também em uma situação de que quando a gente fala, a gente tem de duas ou uma. Ou a gente se sente na obrigação de fazer aquilo acontecer, ou se aquilo não acontece, a gente se sente frustrado. Eu mesmo, quantas vezes eu já falei planos e objetivos para as pessoas e chegava lá, eu não alcançava nada e vinha aquela angústia, aquela frustração por não ter conseguido aquilo. Gente, isso é horrível. Se eu tivesse ficado em silêncio, poderia ter sentido a frustração? Poderia comigo mesma, mas não com aquele olhar das pessoas de que, uai, você não falou que ia fazer aquilo? Você não falou que ia fazer isso? Gente, quantas vezes eu já falei que eu ia fazer tal faculdade e eu não fiz aquela, eu escolhi fazer outra. Quando eu era criança, um outro exemplo. Quando eu era criança, adolescente, eu era muito sonhadora. Gente, tudo eu via um sonho na frente, uma meta, um planejamento. Não, quando eu concluir o ensino médio, eu vou fazer intercâmbio. Quando eu concluir o ensino médio, eu vou estudar em tal faculdade de prestígio e tudo mais. Gente, eu morava em uma cidade pequena e eu tinha amigos e tinha pessoas na minha volta que não conseguiam ter essa mesma visão, esses mesmos planejamentos. E eu nem sempre fui uma pessoa que sempre foi firme, sabe? Um exemplo aqui, sabe igual o Naruto que falou desde o momento que eu vou ser Hokage e tudo mais, ele não deixou nenhuma pessoa dizer o contrário? Ou o Luffy que falou que ia se tornar o rei dos piratas e falava isso pra Deus e o mundo, e por mais que todo mundo duvidasse, ele foda-se a opinião de todo mundo, eu vou chegar lá. Então, eu não fui essa pessoa. Eu literalmente não fui. Por quê? Porque o que as pessoas falavam sobre mim me afetava. E a maioria das pessoas é assim. A maioria das pessoas não consegue ter essa resiliência em as pessoas falam algo negativo pra você e você simplesmente foda-se. Vou fazer isso mesmo assim. Não, eu me desanimei. E tudo, cheguei ali nos meus 19, 20 anos, eu entrei em uma frustração, uma angústia gigantesca, porque tudo que eu planejei, nada se cumpriu. Tô falando que isso é culpa culpa das pessoas? Não, mas certamente se eu tivesse pessoas que me apoiavam em tudo aquilo que eu falava que eu queria conseguir, com certeza teria sido um pouco diferente. Só eu e minha motivação e a minha força de vontade contra aquela manada inteira de negatividade não consegui ser forte o suficiente. Claro, eu tô mudando agora tudo isso e eu espero de coração que esse conselho de amiga junto com você faça sentido. E se você é uma pessoa com a língua maior que a boca, aprenda a cortar a sua própria língua, porque se você é uma pessoa que fala para Deus e o mundo os seus planos e fala, vou sair da pobreza, esse ano eu vou conseguir, eu acredito em você, inclusive espero você chegar no final do ano junto comigo, meu marido e várias outras pessoas nessa meta e nesse objetivo. Mas se você fala isso para pessoas que não acreditam no seu potencial, não deixa com que eles te afetem. E se você perceber que você falou, já pensa, traz isso na sua consciência de que tenho que parar de ficar falando isso para todo mundo. Nem todo mundo quer o meu bem. Nem todo mundo me quer ver bem ou melhor do que eles. Então, deixo aqui essa reflexão para vocês. Tudo bem que esse canal tá muito envolvido com investimentos e tudo, mas isso faz parte. Porque para você ficar rico e mudar o bolso, você precisa primeiro mudar isso aqui. Porque se você não mudar isso aqui, você pode até encher o bolso, mas vai esvaziar ele rapidamente. Então, olha, deixo aqui com vocês e fiquem com os próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e me falar o que você está achando. E me fala se você já tiver passado por alguma situação em você ter falado algo e tudo ter dado errado, ou até mesmo visto isso acontecer com alguém. Conta aqui nos comentários pra gente, compartilha com a gente.